Terrenos e imóveis vazios ou abandonados vão se tornando cada vez mais motivos de dor de cabeça em Ribeirão Preto. Eles estão diretamente ligados com problemas de saúde e segurança pública. Na rua João Clapp, nos Campos Elíseos, a moradora que prefere não se identificar está assustada com o número de escorpiões que invadem o condomínio da família. Também o aumento de mosquitos em plena disseminação da dengue preocupa. Vizinho a eles, um antigo imóvel empresarial está sem uso há um bom tempo. E o visual dá sinais de que o perigo mora ao lado. E os vizinhos também falam que teve já muitos escorpiões, só que agora eles detetizaram e vive tendo que colocar veneno, né? Perigoso para os cães deles, até mesmo para a saúde deles. A minha nora, né, ela está grávida. Já está para ter o nenê agora em fevereiro e a gente anda muito preocupado, porque já foram 5 escorpiões dentro do apartamento. 5. E a gente não sabe para quem recorrer. Para alguém vir nesse estabelecimento, fazer uma limpa nele, detetizar, você entendeu? Porque a gente, assim, corre risco. O biólogo Márcio Penha alerta que se um imóvel infestado de animais passa por dedetização, a preocupação da vizinhança não termina. Em geral, né, quando você aplica aí uma dose de algum medicamento inseticida, no caso, né, o ambiente ali vai se tornar nocivo para essas pragas. E essas pragas tendem a evadir do local. Consequentemente, se a sua casa está próxima ou adjacente ali à área, né, pode ser um novo abrigo, né? Então, nessas circunstâncias, tapar os ralos, frestas de portas e janelas, né? Alguns buracos podem ocorrer no seu ambiente, isso é essencial. Do lado oposto da cidade, um terreno baldio tira o sossego dos moradores da Travessa Branca Lyon, em Bonfim Paulista. Aqui, pelo fato do terreno estar abandonado, né? Antigamente era uma casa, foi abandonada a casa, virou ponto de descarte, né, de materiais aí de construção, de móveis quebrados, já virou ponto de droga também, de tráfico. Então atrapalha bastante a gente aqui, que é uma rua de famílias antigas aqui de Bonfim, né? Tem muita criança, é uma rua sem saída, onde a gente tem uma certa liberdade e acaba atrapalhando bastante, né, o andamento aqui do convívio na rua. No caso deles, não é apenas a sujeira e os animais que incomodam. No final de janeiro, as câmeras de segurança registraram mais um assalto na área abandonada. Bandidos armaram uma emboscada para um mototaxista e, com toda a facilidade, deixaram a vítima sem reação e sem os pertences. A placa avisando o monitoramento da região não intimidou os criminosos. A cerca de 10 quilômetros dali, no alto da Boa Vista, um enorme terreno sem ocupação impacta 2 avenidas, a Caramuru e a Manir Calil. É tanto mato que até parece uma área verde preservada. Os vizinhos pedem há muito tempo que a prefeitura tome atitudes mais radicais com os proprietários. Ribeirão Preto é uma cidade em plena expansão e, por isso, registra cada vez mais imóveis vazios ou em situação de abandono. Característica que coincide com os altos índices de dengue, acidentes com escorpiões e a insegurança pública. Se a cidade quer combater as epidemias e a criminalidade, o dever de casa começa pela fiscalização e se prolonga na conscientização e mobilização da sociedade. Isso tudo são ações que deveriam ser ações preventivas, né? É lógico que a prefeitura ela tem uma dose de responsabilidade, mas a população, né, ela também não pode ser isenta disso tudo, porque a associação entre o que a política pública faz, mais o que a população vai fazer, né, vai trazer ou a solução, né, ou vai trazer a continuidade de um problema. Para que sejam minimizados esses processos de contaminação, contágio, infecção, infestação, né, tudo isso tem que ser levado dentro de uma comunhão entre a entidade pública, a privada e a população. Ferramentas para cobrar os donos de áreas irregulares a prefeitura tem.
O Código Ambiental determina que estabelecimentos protejam possíveis criadouros de vetores sob pena de infração grave. Existe também o decreto que possibilita que o município tome para ele o imóvel que perdeu a função socioeconômica. Nestes casos, a população até pode denunciar no site da Secretaria de Planejamento. E quando a situação envolve um prédio fechado, a Justiça costuma conceder o direito de entrada das autoridades, principalmente se a cidade decreta epidemias. Enquanto espera por ações do poder público, o cidadão mais consciente vai tentando fazer a parte que lhe cabe. A gente tenta fazer o que dá. No caso, a gente pôde colocar as câmeras, juntamos todos aqui da rua, fizemos uma vaquinha e colocamos câmera. Mas mesmo assim a gente fica com medo ainda. Já que eles, de repente, não tem quem consiga fazer, não consegue atender a demanda, a gente acaba tendo que se unir aqui, como foi no nosso caso, e fazer um pouco a nossa parte e denunciar quando dá, alertar alguém para poder se precaver do pior, né? Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura informou que a fiscalização geral vem notificando proprietários de imóveis para manutenção em 30 dias e atua os responsáveis quando os serviços não são realizados. Disse ainda que a Secretaria da Infraestrutura realiza as manutenções pertinentes nesses espaços, contudo, a prioridade desses serviços são as áreas públicas. E para a gente falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está o engenheiro civil José Francisco de Carvalho Ramos. José Francisco, bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Sobre terrenos e imóveis abandonados, existem leis, né, federais, estaduais, municipais também. Por mais que dê trabalho, é preciso que a prefeitura puna ou até pegue esse patrimônio para o município. O que não dá é para deixar na situação como está, né? Boa tarde. Boa tarde. Basicamente, nós estamos enfatizando um problema que é o descumprimento da Constituição brasileira no seu artigo 182. Porque ela dá instrumentos para a administração local tomar atitudes totais a respeito desse problema que está se tornando mais comum e impossível. Ou seja, bastaria que houvesse, primeiro, uma fiscalização muito concentrada, uma punição a quem deixa imóveis nessas condições, a parte da sociedade de não acumular lixos, porque tudo isso é um descumprimento social mesmo. E a gente tem que enfatizar nessas reportagens, como em outras tantas, onde aparecem locais onde a situação é de abandono e o município pode usar meios de lei para tomar esse imóvel, para depois reverter a venda desses imóveis em benefícios de projetos de zeladoria urbana. Zé Francisco, são tantos os imóveis particulares vazios que vale a pena a prefeitura investir em mais fiscalização para agilizar essa cobrança da limpeza por parte dos proprietários, né? É evidente, André, porque é o seguinte, a prefeitura tem meios legais de, primeiro, não havendo por parte do proprietário uma devida ação que está prejudicando a sociedade, ela tem meios legais de ou fazer a limpeza ou até na fiscalização, que precisa ser muito atuante, tomar esses imóveis para propriedade do município. Então, eu acredito que, havendo a fiscalização, havendo a denúncia por parte dos moradores onde ocorre isso, as medidas têm que ser eficazes. Ou seja, não podemos ficar remontando esse problema várias vezes e nada sendo feito. Quando você tem ali uma vizinhança ou até mesmo uma associação unida, dá sim para buscar alguma alternativa para punir essas pessoas que mantêm essas áreas nessa situação. É evidente o papel do morador. Primeiro, ele tem que ter o caráter de sociedade de não descartar lixos que proporcionem a criação de vetores, a questão de insetos. Daqui a pouco nós vamos ter o problema da dengue, da chikungunya, leptospirose, ou seja, nós vamos ter o de escorpião é um deles, ou seja, é fundamental que as associações de moradores seja atuante e tome medidas para ajudar a sociedade como um todo, porque o problema está estabelecido há muito tempo
e isso é uma coisa que, na abrangência aqui da TV Clube, nos 82 municípios que ela abrange, o problema é constante, é a mesma coisa. Nós estamos falando de Ribeirão Preto, mas isso é uma coisa corriqueira. Parece até ser uma coisa acultural, ou seja, deixar bagunçado, a zeladoria não tomar conta, lixo sendo depositado em lugares que não podem e, de repente, faz a limpeza, de repente reincide na colocação de lixos. Ou seja, precisamos ter uma consciência social. E daqui a pouco, inclusive, nós vamos ter na participação do telespectador lá no finalzinho do jornal mais uma reclamação de mais uma área tomada por muito lixo. E a gente está falando de problema de saúde, mas também de segurança pública, né? Exatamente, porque quando você tem esses locais onde há possibilidade de ter esconderijo, de ter a marginalidade, você tem uma sensação. Quando a gente fala da limpeza desses lugares, também passa por uma insegurança social, ou seja, a pessoa tem o sentimento que ela está num local inseguro e também dificulta muito a ação da polícia para poder coibir ações que sejam estranhas à sociedade. Ou seja, não é só o aspecto da limpeza por causa do aparecimento desses vetores, mas também é uma questão de segurança pública, de segurança dos moradores que precisa ser evidenciado. Ou seja, é uma série de ações que desencadeiam problemas sociais, segurança, falta de iluminação, limpeza, ou seja, é uma série de coisas que a gente precisa, quando aborda esse assunto, ser trabalhado. José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro civil, agradeço muito a sua presença com a gente aqui. Boa semana, um bom feriado para vocês e até mais. Muito obrigado.